Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz um tema muito complexo, um tema muito profundo e um tema bastante reflexivo. Vai ser um conteúdo incrível que nós vamos conversar aqui rapidamente. E o tema de hoje é tesouro em vaso de barro. Uau! E a nossa referência bíblica é 2 Coríntios 4, 7, que diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Uau! Ele fala um pouco sobre a nossa humanidade, né? sobre as nossas limitações humanas, sobre a nossa capacidade limitada frente a um espírito tão capaz e tão ilimitado que Deus colocou para habitar dentro de nós, né? E enquanto eu refletia acerca dessa palavra, né, o que me vinha à mente era um pensamento do seguinte, tá? Que o tamanho da responsabilidade que nós assumimos por sermos o templo do Espírito Santo, né? O tamanho da responsabilidade que é sermos a morada, né? Sermos o recipiente, o invólucro que ele reside aqui nesse mundo, né? E nós somos somente um corpo humano, né? Em que o Espírito faz a morada, né? E como portadores do Espírito, nós somos a igreja de Jesus nesse mundo, né? E nós somos o templo de Jesus que caminha com o Espírito de Deus por onde nós vamos. Por onde formos, nós somos o templo de Deus com o Espírito de Deus. E desde que Jesus ele deixou a sua condição humana sendo crucificado e passou, e Deus mandou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, né? Nós assumimos essa responsabilidade de sermos a habitação permanente do Espírito nesse mundo, né? Pois ele mesmo disse, enquanto estava vivo aqui, para os seus discípulos, né? Jesus disse o seguinte, que é preciso que eu vá para que o amigo venha. E esse amigo, ele é o Espírito que hoje reside dentro de nós, né? E o Espírito que tem o poder de fazer do fraco o forte, tem o poder de fazer do pobre rico, tem o poder de fazer do humilde um abastado, tem o poder de manifestar através do nosso relacionamento, da nossa conexão, da nossa intimidade com Ele, tem poder de realizar milagres e prodígios nessa terra, né? O que somos nós sem essa condição espiritual, que é sermos os portadores, sermos os mantenedores por meio do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, né? Ele está dentro de mim, está dentro de você, mas não como um prisioneiro, né? Ele não é um prisioneiro, não é um leão que está dentro de uma jaula. Ele é uma força em potencial que habita em cada um de nós. E essa força nos induz o tempo todo para fazermos o bem. Cabe a mim e cabe a você conduzir a utilização desse poder, conduzir a utilização dessa força. Porque nós somos o corpo humano em que o Espírito de Deus e que mantém o Espírito de Deus nesse mundo, né? Mas nós somos somente um corpo, e esse corpo ele precisa de uma cabeça para ser direcionado, e a cabeça desse corpo é a igreja, é a instituição que Jesus construiu nessa terra, em que nós nos
afiliamos nessa instituição para sermos uma junção de pessoas que se unem com a intenção de fazer o bem, com a intenção de praticar os valores do reino, com a intenção de manifestar o verdadeiro poder de Deus nesse mundo. Tá? E quando o poder espiritual em potencial que nós carregamos dentro de nós está na direção, está conduzido, tá, pela igreja, consequentemente, nós manifestamos o reino através das nossas boas obras. Né? E essa tem que ser a nossa verdadeira missão. Conduzir o Espírito para manifestar a bondade de Deus no mundo através das nossas boas obras. Né? Nós devemos o tempo todo estarmos pregando, discipulando, levando a palavra e mostrando para todos o reino de Deus. Né? Porque nós precisamos levar, discipular e mostrar o reino através do nosso estilo de vida. Ainda ontem nós falamos sobre lifestyle, né? E essa tem que ser a nossa verdadeira manifestação do reino aqui na terra. Construindo um estilo de vida em amor, em boas ações, baseado na humildade, baseado na benevolência, baseado na bondade de Deus, baseado na adoração a Deus. E a partir daí nós possamos levar cada vez mais a bondade de Deus, a palavra de Deus e o estilo de vida do céu para as pessoas que ainda não o conhecem. Né? E é por isso que nós precisamos sempre estar disponíveis para agirmos com o discernimento do céu, com o discernimento espiritual que Deus nos oferece. Estarmos sempre conectados com a leitura da palavra, estarmos sempre conversando com Deus através da oração e ouvindo Deus através da leitura da palavra. Né? Porque o nosso agir é que vai levar para as pessoas as nossas ações, as nossas obras, e levar também o Espírito de Deus para que essas pessoas possam se conectar com eles. Né? E esse agir, ele passa muito pela nossa condição atual. Muitas vezes eu percebo que as pessoas elas não agem porque elas se comparam com outras pessoas. E quando elas se comparam, elas sempre vão se ver num nível abaixo. Elas sempre vão se ver numa situação menor do que aquela com a qual ela está se comparando. Então, se você tem feito isso, não se compare, né? Simplesmente faça, tá? Simplesmente se descubra, simplesmente se conecte com uma família espiritual que esteja disponível a agir, a manifestar o poder de Deus no mundo, tá? Porque quem se descobre, quem não se descobre, só vai ser mais uma mera cópia de outras pessoas. Porque quando você se desafia, você realiza. Mas se você se compara, você paralisa. Né? E o nosso foco, ele precisa sempre estar no desenvolvimento, tá? Tá no discipulado, tá? Na busca de novas pessoas para ouvir a palavra de Deus, para viver o lifestyle do céu, para se juntar à nossa família espiritual, para juntar e somar força na manifestação do reino aqui por meio das obras. Tá? E é dessa forma que nós vamos gerar a necessidade das pessoas se conectarem com Deus. Tá? O discipulado não é somente uma forma de nós levarmos o alimento para o outro, né? Mas sim uma forma de nós gerarmos a fome de Deus no outro. Né? Não é somente o conhecimento, mas sim é uma forma de nós proporcionarmos o desenvolvimento de pessoas capazes de ouvir a voz de Deus. Né? É por isso que Ele nos fez tão pequenos. E é por isso que Ele nos fez tão pequenos, que é exatamente para isso, para que nós possamos impressionar por onde passarmos. Né? Para que sejamos necessitados uns dos outros. Né? Para que nossa felicidade fosse o conjunto ou o resultado da junção de diversas pessoas num propósito de fazer o bem.
Ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém pode fazer uma grande obra sozinho. E se está fazendo sozinho, é porque não é uma grande obra, né? Ele é o nosso tesouro. E nós somos somente os seus guardiões. Mas não podemos e nem conseguimos fazer especulação espiritual, porque o valor do tesouro de Deus está na obra que nós realizamos. É isso que nós precisamos o tempo todo entender, que não é o fato de nós levarmos conosco uma grande força em potencial, um grande tesouro trazido do céu, que nós já estamos salvos, já estamos na glória. Nós estamos aqui somente para construir esse momento aqui é somente uma passagem, é somente um momento para que nós possamos viver a nossa condição humana, mas o nosso verdadeiro tesouro está no céu. E é por isso que nós manifestamos o reino o tempo todo, tá? E o valor do tesouro, ele está na obra que nós realizamos, né? E é por isso que nós somos tão simples, tá? A ponto de sermos considerados, ou a ponto de termos sido criados com o pó da terra. E ao pó da terra nós retornarmos quando passarmos da nossa existência humana, né? Nós somos frágeis a ponto de sermos somente um recipiente de barro que armazena um tesouro incalculável, né? Assim como uma corda, nós precisamos entender que nós só somos fortes a partir do momento que nós nos reunimos enquanto família, enquanto igreja, enquanto grupo social que esteja disposto a manifestar o bem. Porque uma corda nada mais é do que a junção de milhares de fios. Porque um único fio, ele não suporta um peso. Mas quando você junta milhares de fios, você consegue suportar um peso incalculável. E esse tem que ser a verdadeira obra da igreja. Juntar pessoas, unir força, para que o peso da nossa obra possa cada vez mais suplantar o peso do mal no mundo. Que o peso da nossa obra possa ser sempre superior ao peso do mal. Que o peso da nossa oração possa trazer uma condição de cura muito maior do que a capacidade do mal de adoecer as pessoas desse mundo. E que cada dia mais nós possamos entender que a nossa humanidade frágil, ela se dá para que nós possamos aprender a ser fortes em grupo, ser fortes enquanto igreja e criar boas obras para que o bem se manifeste no mundo o tempo todo, certo? E é por isso que ele nos fez fracos, para que nós sejamos fortes coletivamente. É por isso que ele nos fez uma condição humana limitada e colocou um espírito ilimitado dentro de nós, para que nós coletivamente possamos ativar o poder ilimitado desse espírito e manifestar cada vez mais o poder desse espírito através das grandes obras. É por isso que ele nos deu, não nos deu somente a condição de levar um alimento para alguém. Ele nos deu uma condição ilimitada de gerar fome, de busca desse espírito, por meio da comunhão, por meio do relacionamento, por meio da conexão com ele. E esse é o nosso verdadeiro papel hoje, que é de não somente levar o alimento, mas de gerar fome. E para isso nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, mas também reconhecer que nós temos uma força gigantesca em potencial que habita dentro de nós, e que essa força ganha ainda mais força quando nós trabalhamos coletivamente. E esse tem que ser o verdadeiro papel do cristão aqui na terra. O reino é manifestado por meio das nossas obras. E quanto mais nós trazermos pessoas para dentro da nossa família, pessoas que não querem só um lugar para frequentar, e sim uma família para pertencer, e o resultado da família, ele se manifesta nas boas obras. Essa tem que ser a nossa verdadeira condição humana e cristã. Se fazer frágil para que nós possamos manifestar o verdadeiro poder daquele que é forte, que é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Firmeza, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. E que em nome de Jesus, o nosso
poder em potencial que nós já carregamos dentro de nós possa se manifestar em boas obras, possa se manifestar no relacionamento com todos aqueles que nos rodeiam. E é isso que eu sinceramente desejo para todos nós no dia de hoje. Um forte abraço, turma. Fui!